Meu nome é Luciana Macedo Garcia e o título do trabalho que eu vou apresentar é a restrição do microelemento bromo no cultivo do Penaeus vanamei em água salinizada artificialmente em baixa salinidade. Na aquicultura, o camarão branco do Pacífico, Penaeus vanamei, é o crustáceo mais cultivado devido às suas características, reprodução controlada, rápido crescimento e sua rusticidade. Por ser um animal eurialino, o vanamei apresenta tolerância a uma ampla faixa de salinidade, que varia de 1 a 50. Devido a isso, ele pode ser cultivado em águas continentais, ou seja, afastados da costa. No entanto, essas águas podem ter grandes diferenças nas relações iônicas. As principais relações iônicas majoritárias em águas salgadas são a relação sódio-potássio, que está 28 para 1, e a relação cálcio-magnésio-potássio, que está 1 para 3 para 1. Essas relações são importantes para a osmorregulação e desenvolvimento dos animais. Bom, apesar da tolerância a diferentes salinidades, o camarão requer um perfil único específico, por isso é necessário o entendimento das suas necessidades mínimas. Diferentes fontes de água, como as subterrâneas, podem ser adequadas ou inadequadas para o cultivo, dependendo da composição iônica. Essa composição iônica pode variar em fontes de água, como por exemplo a de poço, mesmo sendo próximas umas das outras. Em sistemas fechados, os íons podem acumular ou se extinguir, afetando o desenvolvimento do Penaeus vanamei. Em sistemas de bioflóculos, que são sistemas fechados, por exemplo, o cálcio e o magnésio são consumidos ao longo do cultivo, enquanto que o potássio pode ir se acumulando, pois a principal fonte de potássio vem da ração, e isso pode causar um desbalanço no perfil iônico, principalmente na relação cálcio-magnésio-potássio, acarretando num pior cenário, levando à morte dos animais. Existem recursos para disponibilizar esses íons para os animais, como, por exemplo, a formulação comercial ou fabricar a própria salga. Porém, esses sais são caros e, para viabilizar o uso deles, utiliza-se baixa salinidade, de preferência salinidade 10. Isso só é possível devido à capacidade do camarão em ser eurialino, como já mencionado anteriormente. Nessa figura, pode-se observar que os principais íons que compõem a salinidade do mar, usualmente conta 35. Esses elementos são cloreto e sódio, são os principais, sulfato, magnésio, cálcio, potássio e bicarbonato. E eles são importantes para a manutenção fisiológica da espécie. Há também microelementos, que são importantes para a manutenção, como por exemplo o brometo. Já foi relatado que a ausência desse elemento pode causar mortalidade na fase larval dessa espécie, porém não se há entendimento total da ação desse elemento, da ausência desse elemento. Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito agudo da restrição do brometo em água salinizada artificialmente na sobrevivência do Penaeus vanamei exposto em baixa salinidade. O experimento foi desenvolvido na Estação Marinha de Cultura da FURG. A temperatura da água foi mantida em 28 graus Celsius por 2 aquecedores. Essa imagem à esquerda ilustra o experimento. A aeração foi fornecida constantemente através de um compressor distribuído por mangueira de geração com pedras porosas, e foi realizado em água clara. Para o experimento, foi preparada uma água clara salinizada artificialmente para a concentração de 10 gramas por litro. Dentre os microelementos utilizados, apenas o bromo foi restrito. Foram utilizados 15 unidades experimentais, com 5 litros cada, preenchidas com água clara preparada em sala experimental com foto artificial, 12 horas claro, 12 horas escuro. Os camarões foram estocados com aproximadamente 0,2 gramas, a densidade de estocagem de 1.000 camarões por metros cúbicos. Os camarões permaneceram expostos em tempos diferentes de exposição: 24, 48, 72 e 96 horas, e não foram alimentados. A mortalidade foi monitorada a cada tempo de exposição. As amostras foram coletadas toda vez que foi observada a mortalidade para avaliar os parâmetros de qualidade de água. Dessa forma, os resultados obtidos foram que os parâmetros de qualidade de água permaneceram na faixa exigida. Também não houve uma diferença na mortalidade após 96 horas de exposição. Esse gráfico de mortalidade em relação ao tempo de exposição. Essas 96 horas não foram suficientes para observar uma diferença significativa da morte,
Dessa forma, acredita que a ação do brometo pode ocorrer de maneira crônica. Apesar da ausência do brometo na água cultivada pode influenciar na fisiologia dos camarões. Em outros experimentos, já foi detectado a morte desses animais. Na literatura, há relatos de mortalidade em 48 horas de exposição em água salinizada com larvas de outras espécies de camarão, como por exemplo pilar de colaboradores. Uma possível hipótese é que a ausência do brometo na água cultivada pode causar danos nas estruturas e tecidos dos camarões e levar à morte. Por fim, apesar de ser observada uma utilidade nesse estudo, não houve uma diferença significativa entre os diferentes tempos de exposição. A ausência do brometo pode acarretar efeitos crônicos no animal, o que pode significar que o tempo maior de exposição causaria danos aos camarões e levá-los à morte. Nessa situação, é importante aumentar o tempo de exposição e realizar análises que possibilitam observar os danos fisiológicos e histológicos dos animais para detectar a influência do microelemento. Os tecidos foram coletados para futuras análises como histologia e bioquímica, a fim de observar alterações nos tecidos e o estresse oxidativo dos animais. Essas foram as referências utilizadas para realizar esse trabalho. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.